E ainda tem a situação do Cássio, hein? A Rádio Itatiaia, lá de Minas Gerais, ela deu a informação que o Cruzeiro quer contratar o Cássio. Eu até falava isso aqui, o Cássio tem só 36 anos, gente. Um goleiro vai até 38 bem. Se cuidar, a gente vê o Fábio aí que saiu do Cruzeiro, tá com 43. Mas aí já é fora da média, aí é acima da média o Fábio. Agora, o Cássio com 36, fazendo um contrato de 2 anos, ainda é um baita goleiro. O Cruzeiro não tem um grande goleiro. O Rafael Cabral saiu muito mal com o clube. Os reservas também não dão conta do recado. E o Cruzeiro tem interesse no Cássio. A notícia de hoje do GE é que o Corinthians já ofereceu uma renovação com o Cássio até 2025. Ou seja, só de 1 ano. E o Cássio ainda não respondeu. Ou seja, tem a possibilidade da saída do maior ídolo da história do Corinthians. Provavelmente o que pode segurar o Cássio é isso, é ele ser ídolo. E ele mudando de clube, pode ser que ele perca um pouco dessa idolatria, como teve o Marcão, goleiro no Palmeiras, como teve o Rogério Ceni no São Paulo, do goleiro não sair do clube onde ele se tornou um ídolo imortal. Agora, o Cássio já tem esse assunto aí lá em Minas Gerais. Se vocês fossem o Cássio, o empresário do Cássio, o que vocês diriam para ele, Mauro César Pereira, Fábio Piperno e Bruno Prado? Porque eu acredito muito nessa notícia. O Cruzeiro não tem um goleiro. Não tem. Isso depende muito do que o Cruzeiro apresenta para ele, né? Entender para onde ele está indo. Que time vai ser esse time do Cruzeiro? Como é que vai ser? Condições contratuais. E Cruzeiro com um novo dono, né, Mauro? Então, que time vai ser esse? Não sei. Vai ter que conversar e avaliar. Ele já está com um time que é um problema. Ele vai para outro problema. Se for um Cruzeiro fraco, né? Porque não adianta ter só dinheiro. Acabamos de falar, o Corinthians tem um elenco caro, mas mal montado. Se o elenco do Cruzeiro for mal montado, ele sai de um problema para outro. O time só com investimento, se é que vai haver e tal. E a questão da relação dele com o Corinthians, né? Quanto tempo ele pretende continuar jogando. Acho que é uma coisa que passa muito É muito pessoal. Difícil dizer o que fazer. Não sei como é que ele se sente, né? Amanhã muda de técnico e de repente ele volta a ser titular. O técnico colocou no banco agora por uma série de questões, de repente amanhã ele mesmo pode voltar com esse técnico, voltar a jogar, não sei. É muito pessoal. O Cássio, né, Bruno Piperno, ele desabafou antes mesmo dele ir pro banco. Então não é só a situação do banco, porque ele fez aquele desabafo, tudo é culpa minha. O time não faz gol, a culpa é minha, o time não ganha, a culpa é minha. Tudo é culpa minha, eu não aguento mais. Ele falou isso. Se for pra continuar assim, eu vou embora. Ele fez esse desabafo. E outra, o Cássio ainda disse que ele tá no psiquiatra, no psicólogo. A cabeça do Cássio, com toda essa cobrança muito centralizada em cima dele, não tá boa e ele deixou isso claro. Dando a minha opinião, tá? Eu não sairia. Porque ele é muito ídolo do Corinthians. Pode ser que esse cara seja o maior ídolo da história do clube, se ele continuar até o fim da carreira, mas também eu não tô na cabeça dele. Deve ser complicado também. Você é ídolo, você salva o time em vários jogos, aí quando perde você falha, porrada. Crítica, ameaça. A família do Cássio já sofreu ameaça. Aquele imbecil que ameaçou a família do Cássio, esse cara, ele tem que ser questionado pela torcida corintiana pro resto da vida. Porque ele ameaçou um cara que sempre salvou o Corinthians, que deu título mundial, Libertadores. Agora, há uma chance de saída, e foi o que eu falei, que muito clube ia procurar o Cássio. Eu acho que não vai ser só o Cruzeiro, não, tá? Porque o Cássio, pra mim, ainda tá entre os 6 melhores goleiros do Brasil. Aí é muito particular, né? Tem que ver a proposta, como é que é. Vai receber em dia? Acho que sim. O Cruzeiro agora está com um novo dono, que tem dinheiro para investir. Isso eu acho que não será um problema. Aí é muito de cada um. Ele vai mudar de cidade, está aqui há muito tempo em São Paulo. Enfim, tirando essas coisas, né? Falando bem, sem saber todos esses detalhes, eu iria, sim. Porque isso eu tenho muito, assim, claro, ele é um ídolo do Corinthians. Mas essa coisa, assim, eu gosto de você quando você ganha, quando você perde eu não gosto. Eu iria sim pro Cruzeiro. Mas não é quando você perde eu não gosto, né, Bruno? É parte da torcida. Sim, né? É parte da torcida, porque não tem é torcedor corintiano que se recusa a xingar o Cássio, a vaiar o Cássio, acho que é a grande maioria. Como eu falei aqui pra vocês algumas vezes, eu tenho amigos corintianos que vão aos jogos, eles falaram que no estádio não tem isso. É uma coisa mais de rede social, que hoje acaba chegando no cara e tem um peso muito grande. Em Itaquera não teve vai ao Cássio.
no estádio, né? Tem a torcida do estádio e a torcida da rede social. A da rede social, normalmente, ela é muito agressiva, e tem sido com o Cássio. Então, assim, sem saber detalhes financeiros, de família, enfim, eu iria. Não me preocuparia com essa parte de idolatria, não. Se essa é a questão, eu estaria indo para Belo Horizonte. Eu penso diferente. Eu me preocuparia muito, assim, porque eu acho que é uma coisa pro resto da vida, que é o que eu vejo aí, né? Com o Rogério Ceni, com o Marcão. Eu penso muito, mas também é difícil você estar na cabeça do cara. Porque o cara também pode ficar muito revoltado. A notícia da Itatiaia é que tem o acerto. Cruzeiro tem acerto com o Cássio. E aguarda a liberação. Ou seja, pela Itatiaia, o Cássio já acertou, o Cássio já aceitou. O que pode mostrar que ele está realmente de saco cheio. E, óbvio, ir para o banco, vendo o Carlos Miguel se destacando no time, ele pode achar que ele ainda tem muito a mostrar e que ele pode crescer no Cruzeiro. E é aquilo que o Mauro disse, tem que ver o objetivo do Cruzeiro. Eu digo, pelo que eu conheço da família, a família é bilionária e é muito cruzeirense. Eu acho que o Cruzeiro do ano que vem já vai ser um outro Cruzeiro. Acho, tá? Porque eu acho que eles vão querer contratar para ser campeão, para fazer frente com o Atlético Mineiro, por causa da rivalidade. Ao contrário do Ronaldo, que eu vi uma pessoa ali que queria ganhar dinheiro em cima do Cruzeiro. Nesse caso do Pedro, claro, ele é um empresário, mas eu vejo que ele vai tocar um Cruzeiro para brigar por título, para ser campeão, também como torcedor. Piperno, a notícia é que tem um acerto. Será que agora o torcedor corintiano pode estar se arrependendo das cobranças que fez ou não? Ou pode ser realmente até para o torcedor um momento de uma separação, Cássio e Corinthians? Não, a turma de esgoto de rede social está sempre atento a qualquer falha, qualquer deslize de qualquer jogador, ídolo e tal, para fazer o carnaval dela, né? Às vezes, a indústria caça-clique vive disso, né? No caso do Cássio, eu acho que pesam muitas questões, inclusive o emocional mesmo. Não vamos esquecer que ano passado a família dele chegou a ser ameaçada, né? A esposa dele e tal. Então, a idolatria dele, a história que ele construiu no Corinthians é algo que ninguém apaga. Agora, o que vem daqui para frente é uma construção de cada dia e é muito possível que o jogador se sinta hoje inseguro por esse tipo de ameaça, por esse tipo de agressão tosca. Então, uma proposta a essa altura da carreira certamente é algo muito bem-vindo para ele e qualquer ídolo nessa posição. Então, aí eu honestamente concordo com o Bruno. Quer dizer, você tem uma proposta de um clube grande no momento em que o teu trabalho é contestado dessa forma, com esse nível de violência, vai embora. E agora, em relação aos objetivos, né, que o Cruzeiro tem daqui para frente, eu também quero ver um pouco mais. Sou um pouco cético, porque não basta chegar alguém, um investidor, colocar uma grana, apagar os primeiros incêndios e falar, bom, daqui para frente mudou tudo, nós vamos montar um esquadrão para disputar títulos. Veja, não é fácil isso. E não é só o dinheiro que vai comprar isso, né? São outros fatores. Você tem que montar equipes, projetos, comissão técnica, um quadro diretivo de alto nível. Não adianta comprar meia dúzia de jogadores de bom nível, colocar esses caras lá e falar, bom, agora eu montei um time que vai jogar bola e vai ganhar tudo. Até porque você está também competindo contra adversários muito mais consolidados que já fizeram isso lá atrás e estão com projetos muito mais prontos, muito mais maduros. Então, eu não acredito nessa virada de chave de curto prazo. Eu acredito sim que você possa pegar um time que está lá na maior pindaíba do mundo, como era o Botafogo, e gradualmente, a despeito das fanfarronices do Textor, mas gradualmente você vai melhorando. O Botafogo de 2022 foi o 8º, 9º no Brasileiro, né? Ficou lá no meio da tabela e tal. Ok, ótimo para quem vinha da Série B. Então eu acredito muito mais nesse gradualismo do que você pegar um time que está lá embaixo e falar, bom, agora eu vou colocar dinheiro... Mas o próprio Atlético Mineiro, de 2013, né? Do Ronaldinho, do Jô, do Bernard, foi um time feito assim, o quê? Um ano antes. E ganhou título. Porque tinha dinheiro? Tinha não, né? Pegou dinheiro. Agora, criou um time com estrelas, com grandes nomes, com grandes jogadores. Você acha que esse Cruzeiro não pode se tornar... Vai, não digo campeão, mas um time muito competitivo com o dinheiro? Naquele momento era diferente. Você não tinha ainda tantos projetos bem consolidados aqui no Campeonato Brasileiro. Olha o que eram, por exemplo, Palmeiras e Flamengo naquele momento.
E não, eu não estou falando só dos dois, não. O Vasco já caía e voltava, Botafogo já caía e voltava. Então, hoje, o futebol brasileiro ele tem mais projetos de bom nível do que naquele tempo. O Atlético teve... Agora, tem uma coisa também, olha o que veio depois no Atlético, né? Tanto que a coisa acabou se desmoronando com tal velocidade que o Atlético teve que reformular um monte de coisa, vieram os novos investidores, enfim. Não era algo sustentável por longo prazo, né? É algo para resolver uma questão momentânea. Agora, naquele tempo, a gente está falando 2012, 13, um clube muito endividado do futebol brasileiro devia ser de 50 milhões de reais, 200. Hoje ele deve 1 bilhão. Então, essas realidades elas são muito diferentes. Mauro, a gente tem essa situação do Cássio, realmente é um fator, assim, para o torcedor corintiano ficar ainda mais tenso do que ele já tem para o ano, só que a outra tensão é o rebaixamento. E como você mesmo lembrou, o Antônio Oliveira, ele ficou brabo, né? Ele ficou brabo com essa situação de falar de rebaixamento. E aí eu vou colocar aqui a declaração do Antônio Oliveira e depois vou te escutar, Mauro, se ele tem motivo para ficar bem puto da vida, essa é a verdade, com a pergunta, porque ele diz, pô, a gente está na 6ª rodada, vocês já querem falar de rebaixamento ou não? Tem que se preocupar mesmo, porque o Corinthians brigou para não cair no ano passado e tá ainda pior esse ano. Vamos ouvir aí rapidinho, é uma sonora bem curtinha do Antônio Oliveira. Você está a falar nisso à 6ª rodada já, no rebaixamento? É isso? Então, acho que a dimensão do clube não se coaduna com esse tipo de pergunta, portanto é evidente que nós sabemos a nossa realidade e vamos trabalhar mais para conquistar mais pontos. Aí, ó, ele foi curto e grosso, tem motivo para isso já que realmente está na 6ª rodada? Claro que tem muito campeonato pela frente, isso é o óbvio, né? Mas o time dele só fez 3 gols num jogo e não fez mais nenhum gol. Né? Em 6 jogos ele fez gol em um jogo, né? Tá. Foram 3, mas em um jogo. O Fluminense nada mais. É preocupante. O futebol do time, a inoperância ofensiva. O que acontece? O time cai o time grande cai na zona do rebaixamento, às vezes não consegue sair mais, né? E no ano passado o Corinthians ficou ali. Ele não entrava no Z4, mas ficava rondando. Aí veio o caso do Santos. Houve um momento que o Santos parecia que ia sair, mas nunca se afastou para valer. Aí deu uma derrapada no final, quando ele viu, ele estava na Série B. E isso já aconteceu com o Corinthians. Faz um tempinho, mas já aconteceu. Então a preocupação ela é pertinente. Claro que é cedo. Uma coisa é alarmismo. Ih, vai cair. Não, calma, não é assim também. A outra é ficar ligado, ficar atento. Porque a gente sabe como funciona. Equipes como, por exemplo, Vitória veio da Série B, o Criciúma veio da Série B, né? O Atlético Goianiense veio da Série B. Times assim, eles entram no campeonato com uma proposta, não cair. E o cara está preparado, deve estar, né? O Cuiabá está mal esse ano, mas o Cuiabá não é um time grande. Então, eu imagino que os caras no Cuiabá sabem bem, que até com ele mesmo, fizeram uma boa campanha no ano passado, mas o normal do Cuiabá é brigar para não cair, é ficar na primeira divisão. Ano passado, inclusive, essa era a meta. Aí, de repente, eles foram pontuando, não, dá para chegar na Sul-Americana e tal. Mas essas equipes, elas já entram normalmente, né, mais preparadas para essa luta, porque elas sabem que essa é a realidade delas. O Corinthians nunca entra num campeonato pensando em não cair, mesmo que essa seja a realidade dele no momento. Não deveria ser pelo aspecto financeiro. Pelo valor investido, o time deveria ser melhor do que é. Mas eu acho que é para ficar atento. Eu tenho direito de não gostar da pergunta, mas acho que a pergunta não é impertinente, não. Porque a gente sabe como funciona. O time grande cai ali. É a mesma coisa chegar alguém lá no Vasco hoje e perguntar. O Vasco não ganha do Vitória. Mas falta muito. Pô, vocês estão toda hora brigando para não cair. Ano passado quase caiu de novo. Tem que se preocupar, claro. Tem que ficar muito atento, que é perigoso. Bruno, a situação do Corinthians, ela já é muito complicada e ele já pode ir para a zona do rebaixamento, tá? Não, acho que não. Ainda não. Mas, o Vasco. O Vasco, se vence o Vitória hoje em casa, passa o Corinthians. Ele já pode entrar na zona. Porque se o Fluminense empata com o São Paulo, já passa o Corinthians. Se o Fluminense empata com o São Paulo fora de casa, ele passa o Corinthians. Se o Vasco vence o Vitória fora de casa, ele passa o Corinthians. O Corinthians já pode ir para a zona do rebaixamento nessa rodada. E outra coisa importante, tá? O Juventude, com 2 jogos a menos que o Corinthians, já passou o Corinthians.
Olha como a situação do Corinthians, ela é dramática. O Fortaleza, que tem 1 ponto a mais que o Corinthians e 2 jogos a menos, também está um pouco ali à frente. Cara, a situação do Corinthians, ela é péssima. Ela é muito ruim. Lembrando, se o Vasco ganha e o Fluminense empata hoje com o São Paulo, o Corinthians está na zona do rebaixamento. Criciúma tem 3 jogos, está em 13º. É? Criciúma tem 3 jogos no campeonato. O Corinthians tem 6. Grêmio e Inter também, com vários jogos a menos, 2 jogos a menos, também já estão bem à frente do Corinthians. O Corinthians está ficando para trás e o Antônio Oliveira está querendo reclamar de perguntarem de rebaixamento. E acho que vale olhar o Criciúma, o Juventude, que são times que, na teoria, que são times que vêm da Série B, são esses times que todo mundo imagina que briguem para não cair. Às vezes um deles surpreende e faz uma campanha melhor, mas a princípio é isso. O Juventude, o Corinthians, ele está nesse momento com o mesmo número de pontos, só que o Juventude na frente, só que o Juventude com 4 jogos e o Corinthians 6, porque o Corinthians foi jogar lá em Caxias do Sul na segunda rodada e perdeu para o Juventude. O Corinthians já jogou com o Juventude e perdeu. Então a briga, a princípio, é essa. Claro, tem mais 32 rodadas, ok, isso aí é um fato. Mas ano passado brigou para não cair. Esse ano fez um campeonato paulista muito ruim. O Corinthians perdeu 6 dos 12 jogos do Paulista, do estadual. Jogou 12 e perdeu metade. Então, nada até agora indica algo muito diferente do que foi o ano passado. E o ano passado foi um time que lutou para não cair. E é um time que joga até pior do que no ano passado, né, Pepe? Ele joga pior, ele é pior. E veja, o Corinthians dos 3 anos com o Andrés, 18, 19, 20... O Corinthians ficou um ano em 12º, em 13º e teve um que ficou em 8º. O Corinthians depois, na gestão do Ilho, o Corinthians teve um 4º e um 5º, que a gente já comentou aqui, e o ano passado brigou para não cair. Então, nos últimos 6 campeonatos, o Corinthians ficou do 11º para trás em 3. E em um deles ficou ali pertinho do meio. Então, o Corinthians está se acostumando a isso. Então, não adianta agora usar dessa arrogância e falar, eu não falo sobre isso. Tem que falar sim, porque é um Corinthians que vem de um campeonato paulista, do fraco campeonato paulista, no qual ele foi a 10ª campanha em 16. Uma campanha foi um lixo. Um Corinthians que vem de um brasileiro ruim, de uma Libertadores ano passado vexatória. Então, assim, vamos agora imaginar no sentido inverso. Qual é o motivo que o torcedor racional do Corinthians hoje tem para discordar dessa pergunta que foi feita ao Antônio Oliveira? Não tem, quer dizer, qual a perspectiva que o clube dá? Tá chegando mais algum jogador bom? Não, o Corinthians trouxe, por exemplo, que a gente já comentou aqui, o Coronado, que quando veio, ainda eu cheguei aqui e falei, pô, mas esse cara eu vi jogando, porque por um acaso o canal onde eu trabalhava fazia a Série B da Itália, no Trapani, que era um time que lutava para não cair da Série B. E ele era um jogador mais ou menos lá, como é que de uma hora para outra, sabe, alguém bateu lá uma varinha e deu um toque de Midas aí no talento dele, que agora ele consegue transformar tudo em ouro a ponto de poder ser um jogador importante para o Corinthians por por esse caminhão de dinheiro. Então tá tudo errado. Então tem que abrir o olho agora, para não ficar naquela situação de desespero no final do campeonato. Porque, como o Bruno citou, tem vários clubes aí que estão atrás, mas com jogos a menos e pelo menos com os pés no chão. Cuiabá mesmo fez um lixo de campeonato até aqui, vai começar para ele o campeonato na prática na 6ª rodada, estreia do técnico e tal. Mas assim, ele sabe qual é o lugar dele, sabe que vai ter que ralar para poder escapar desse tipo de ameaça. E no caso do Corinthians, parece que não caiu a ficha ainda.